aplauso a Jesus. Pode sentar, por favor. Pastor John, pega aqui, por favor. Deixa eu passar aqui 1 minuto de sabedoria. Glória a Deus. Ei, som, ei, a. Minuto de sabedoria. Por que a minha igreja só cresce até o teto e volta? Nós falamos sobre o limite de muitas igrejas, a maioria das igrejas, né? Elas não passam de 100 membros. Segundo o livro Ponto de Virada, o máximo que um homem sozinho ele pode liderar, o máximo 150 pessoas. Então nós vemos hoje a média de um pastor que cuida de uma igreja, a igreja chega a 80 pessoas. 80 membros dentro do rotativo, 100. Quando o cara é muito fera mesmo, a igreja dele pode chegar até 150 pessoas. Quando o cara é fera mesmo, ele sozinho, o cara tem todas as habilidades, ele consegue ter na sua igreja 150 pessoas. Então a igreja ela tem um teto, que é um limite de crescimento. Ela bate ali e volta, ela não passa daquela margem. Por que ela não passa dessa margem? Porque ele está sozinho liderando. Ele quer ter uma igreja de 1000 membros, mas o homem não consegue passar disso aqui. Como é que a gente quebra essa margem? Como é que a gente sai desse limite? Como é que nós quebramos o teto? Quem quer quebrar o teto, diga eu. Eu. São os dois aqui, né? Como é que a gente quebra o teto? É aqui. Ao invés de você focar na multidão, nos seus 150 no máximo, você corre ali, você só chega até isso. Ao invés de você focar na multidão, nós temos que focar em uma base. Treinar essa base, cuidar dessa base, ministrar essa base, estar orando junto com eles. E todo o meu empenho que eu dava antes para uma multidão, eu tenho que focar em uma equipe, que é a minha base. E essa equipe eu tenho que focar nele, dando treinamento, dando munição, orando junto, passando a visão, o propósito de crescimento. Porque fazendo isso, essa multidão, aqui é o segredo, essa multidão, essa base cuida de quê? Da multidão. Aí não tem limite. Porque se você sozinho cuida no máximo de 100, 150 pessoas, se você sozinho no máximo chega nesse teto, se você cuidar de uma base, não tem limite para essa base cuidar da multidão. Aí a igreja quebra o teto. Essa é a única maneira da gente estourar o teto. Então nós não podemos perder de vista isso. Qual é a decisão que nós temos que tomar? Decidir. Continuar focando na multidão ou focando... É claro, quando eu digo focando na base, pessoal, às vezes você pode pensar assim, olha, o senhor está dizendo que eu tenho que esquecer a multidão. Não. Eu tenho que ter a visão de multidão, apaixonado por ela, ir na casa de um e de outro. Mas o meu foco tem que estar onde? Na base. São aqueles que estão do nosso lado. Jesus desprezava a multidão? Não, vez por outra você vê ele ministrando para a multidão, mas o foco dele estava onde? Nos 12. Com quem andava com ele, vivia com ele. Quantas vezes você viu Jesus dizendo assim, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. A eles não. Às vezes Jesus pregava em parábola. Eles iam embora e eles diziam assim, misericórdia, ninguém entendeu nada aí. Quem que entendeu essa pregação de Jesus? Aí Jesus chegava para os discípulos e revelava a revelação, a interpretação da parábola. Aí dizia, a vós é dado saber. Então veja que Jesus tem um tratamento especial com a base. Nós nunca vamos ser pastores de uma grande multidão se nós estamos ignorando a base. Esse foi o grande erro do pastor Moisés. Igreja no deserto e queria cuidar de uma multidão. Aí Deus enviou o Jetro, o sogro, e disse, você vai morrer. O que você está fazendo não é certo. O que é que você deve fazer então? Escolhe entre vós o quê? Líderes, maiorais. E coloque eles sobre maiorais de quanto? De 1000, de 100, de 50, de 10. As coisas demasiadamente fáceis, eles resolvem. Aquilo que for difícil, traga para você. Aqui tem um modelo, um padrão
de um crescimento poderoso e extraordinário. Então não perca de vista, não esqueça, ministrar sempre os seus obreiros, os líderes de departamento, sentar com eles, fazer confraternização, levar para sua casa, levar para a chácara, passar um dia de comunhão. Isso é importantíssimo. Eu vou levar a multidão, bicho, porque eu quero estar com o meio do povão. Esse é o nosso erro. Às vezes a gente quer freta o ônibus, leva a igreja para uma chácara, faz com a igreja lá e fica aquele povo meio disperso. Faz com a sua base. Ministra a base no secreto, olhando com eles. Tenha um momento de orações com a sua base. Vai para o monte assim, fala assim: vamos orar junto hoje. Orar um pelo outro. Se aqui a base está forte, essa base forte cuida de uma multidão. Já pensou? Se nós não tivéssemos as reuniões pastorais para poder estar ministrando para vocês, para a gente estar aqui junto, como é que nós vamos ganhar uma cidade se eu só quero pregar para a cidade? Não, eu tenho que cuidar aqui dessa base, estar ministrando. Por isso que a gente tem um período de oração junto. A gente vem para ouvir a palavra junto. Porque se a gente está forte, a nossa base aqui, aí é uma grande possibilidade da gente ganhar essa cidade. Abraçar a cidade. Porque nós vamos cuidar da multidão. Cuidando primeiro de quê? Da base. Dê um aplauso a Jesus de Nazaré. Parece que vocês estão meio de sono. Faça mais forte. Obrigado, pastor. Desafio pegar para o pastor e para o pastor cansado é terrível. Você entender. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, por favor. Resposta larga. Esperei. Já está acostumado, né? Resposta larga. Sei, já tem. Ela quer só não, né? Porque só tem Corinthians, né? Não tem Flamengo, ela quer só não. Contrário, Edson. Três. Versículo 1 diz assim: Eu, porém, irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então aqui é aquela regrinha: quem escreveu? O apóstolo Paulo. Para quem que ele escreveu e por que ele escreveu? A regra básica, né, da teologia, para você não pregar heresia, para se situar e entender o texto. Quem está dizendo aqui? O apóstolo Paulo. A carta direcionada à igreja de Corinto, diferente dos evangelhos, que são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João, que são cartas universais para qualquer pessoa, católico, espírita, evangélico. Todo mundo gosta das cartas universais, que são os evangelhos. Agora, as epístolas não são cartas universais, aqui são cartas direcionadas, cartas com foco, cartas com objetivo. Uma carta direcionada para a igreja, primeira carta.
2 Coríntios, porque foi necessário escrever uma segunda carta. Não tinha como fazer programa de televisão para discipular aquele povo, não tinha um WhatsApp para poder pastorear aquele povo, mas tinha as cartas. Cada mestre em Israel ele tinha uma coisa chamada escriba. O que o escriba fazia? Anotava tudo que o mestre falava. E essa carta era direcionada, era chegada conforme o seu propósito estabelecido. Então o escriba de Paulo, ele escreve a primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja. Então era uma carta com propósito, era uma carta com direção, era uma carta com foco. Ele diz assim para a igreja, não é para o ímpio. E eu, porém, irmãos. Então está falando para aqueles que já nasceram de novo. Está falando para a igreja, para irmãos em Cristo, para quem abandonou o pecado e nasceu de novo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Quer dizer, eles eram irmãos, mas ainda estavam na carne. E aí, às vezes, a gente perde a cabeça. Quantas vezes eu já perdi a cabeça com gente que está dentro da igreja e ainda são o quê? Carnais. São pessoas que não amadureceram ainda, não nasceram de novo. Não teve ainda um encontro real com... Está no meio da igreja, mas ainda é carnal. E eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Então ele entendia que aqueles carnais, que os novos convertidos eram crianças em Cristo. O líder precisa ter essa maturidade das crianças em Cristo. Se é criança, quer dizer que eles vão o quê? Crescer. A criancinha ainda em Cristo. Aí ele fala do alimento, verso 2: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque ainda não podeis suportá-lo. Então tem coisa, o líder maduro, ele não pode falar, ele não pode fazer. Tem coisa que a gente não pode passar para a equipe ainda, porque eles ainda não podem suportar, eles vão morrer. Está aqui a bebezinha, a criança aí do pastor Lidione. É uma criança que vai crescer. O alimento dela tem que ser compatível com a idade dela. Se o pastor Lidione, não, essa menina, isso aí é baiana, baiano tem que comer farinha. Põe farinha para a criança comer para ficar forte. Põe a mesma comida, a comida que a gente comeu aqui hoje. E lasca pimenta e fala, tá aí, baiana, joga duro. Se der a comida sólida para ela, o que acontece? Resiste. Não desiste, ela morre. Ainda que ele esteja bem intencionado, ainda que ele só queira o bem dela, mesmo querendo o bem, vai fazer o que, gente? O mal. O mal. Então nós, líder, tem que ter essa maturidade. Não é qualquer reunião que eu posso fazer com o obreiro e falar determinados assuntos. Tem coisa que nós não podemos abordar para obreiro, para missionário. Tem coisa que a gente não pode estar abrindo as cortinas e falar, gente, é assim, assim. Tem coisas que tem que ficar só na sua cabeça. Tem projetos que você não pode falar. Tem coisas que se você falar para o seu povo, você pensa que ele tem a mesma estrutura que você vai matar ele. Tem desafios que você tem na sua igreja, problemas que você tem. Você não pode, você tem que guardar, é você e Deus. Amém ou não amém? Amém. Ele está dizendo aí, ó, porque ainda sois carnais. Eram cristãos, mas ainda eram carnais. Quantos estão dentro da igreja? São crentes carnal, está tudo na carne ainda. Versículo 3. Qual a prova que eles eram carnais? Porque havendo entre vós o quê? Ciúmes, contendas, dissensões. Não é assim? Ou não sois porventura carnais e vocês não andam segundo os homens? Qual é a prova que a gente tem uma equipe que ainda não atingiu a maturidade, ainda são carnais? Qual é o sinal, qual é o sintoma que você vai ter lá? Quando você vê ciúmes, contendas, divisões. Contender, quer dizer, não está na mesma tenda que o outro, está fora, não está dentro, o outro está fora. Não está no mesmo propósito, não está na mesma visão. É um sinal que não atingiu ainda a maturidade. Havendo entre vós, quer dizer, eram cristãos,
existia ainda dentro daquela igreja, é dentro da igreja, tá? Não é no mundo lá fora não. E aí você vê gente falando assim, dentro da igreja não deveria existir. De fato não deveria, mas existe. Não tinha que ter isso dentro da igreja, não tinha, mas tem. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, não é evidente que ainda vocês andam segundo os homens? Verso 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem cresce. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, 6. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Diga comigo, o crescimento. O crescimento. De novo, diga o crescimento. O crescimento. Diga para o seu colega, diga o crescimento. O crescimento. Diga, vem de Deus. Vem de Deus. Dê um aplauso a Jesus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa, o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Eu gosto dessa passagem. Porque de Deus somos cooperadores. Cooperar, quer dizer, é trabalhar junto. Ele faz a parte dele, eu faço a minha. É forte isso, né? Olha que versículo. Mergulha no âmago do verso. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus e edifícios de Deus sois vós. Então o que nós vemos aqui? 3 coisas importantes. Deus deu o crescimento. Para Deus dar o crescimento, nós vemos aqui 3 coisas importantes. Primeiro, um foco do apóstolo. O apóstolo Paulo tinha um foco. Não existe crescimento sem foco. Primeiro segredo aqui, é uma carta direcionada para a igreja, não é uma carta universal. Quando Paulo queria falar para aquela igreja determinado assunto, ele sabia como tratar, ele sabia como escrever. Então nós vemos no apóstolo Paulo um homem focado naquilo que precisava fazer. Aí o que é foco? Sabe o que é foco? Foco é você pegar forças dispersas do seu lado e concentrar em um único ponto e dar a ele poder. Foco, o poder do foco. Sabe o que é foco? É você dizer não para as distrações e sim para aquilo que é a sua missão, para aquilo que é o importante. Não existe foco sem dizer não para aquilo que não é interessante, para dizer sim para aquilo que é o principal. Então nós vemos aqui uma direção, foco, o poder do foco. Foco é como adubo. Foco é como adubo. Onde você coloca, cresce. Adubo nas plantas, você coloca, ela cresce. A vida é assim, onde você colocar o foco, você vai crescer. Todo mundo tem problema. Todo casamento tem dificuldade. Toda igreja tem luta. Todo mundo tem algum problema, em todas as situações, em todas as igrejas. O negócio é que o foco é como adubo. Onde você foca, cresce. Onde você foca, expande. Pessoas que fazem um coach, e elas dizem o seguinte: depois que eu peguei essas aulas, o poder do foco, o poder da paixão, e quando você foca naquilo e aquilo começa a crescer, e a pessoa diz, é verdade. E nós contamos o exemplo sempre daquela mulher que tem um sonho de ser mãe, estar grávida. Quando ela consegue engravidar, no período da gravidez, elas declaram, parece que todo mundo resolveu engravidar justamente no período que eu fiquei grávida. Por quê? Porque ela deu foco. E quando você foca, cresce. Parece... Não. As mulheres ficam grávidas, normalmente é basicamente a mesma. A média é a mesma. Na cidade, no país, a média é a mesma. Só que não fazia parte de quê? Do seu foco. Então você não estava nem, tinha alguém grávida ali. Como não era seu foco, não era sua atenção.
Quando você foca, expande. Olha aí o exercício que o pessoal faz no coach lá, quer ver? Dá uma olhada para a sua mão. Quem tem mão aí? Olha aí para a sua mão. Olha para a sua mão. Olha para a sua mão. O que você vai olhar agora? Olha para cada traço da sua mão aí, cada risquinho, com detalhes. Tá vendo? O que você vê agora, virando a mão aí para algum lugar, para a parede, tá, pessoal? O que você vê? Vira assim para a parede, que isso não vai dar certo. Daqui a pouco você está focando em outra coisa assim, vira para a parede. Olhando para a sua mão, o que você vê depois da sua mão? Em segundo plano. Você tem que focar no que você está vendo aí na mão, nos traços. E olhando lá para trás, você consegue ler nomes? Consegue trazer com detalhes? Olhando para a sua mão, imaginando o que está lá por trás, na parede, você consegue ver detalhes aqui, ó. Eu estou focado ali, o nome, como aprendemos. Eu estou olhando para a minha mão. Eu sei que tem um risco lá, mas não dá para ler, porque eu estou focado nisso aqui. A mesma coisa se eu inverter agora, ó. Vou inverter agora. Eu vou olhar lá para trás, onde eu estou olhando para a minha mão. Olha lá. Estou vendo o nome. Como aprendemos. Em compensação, eu já não consigo mais ver o detalhe nas minhas mãos. Você viu o que aconteceu aí? Isso aqui é o cérebro, funciona assim. Quando eu olho para a minha mão, todas as outras coisas perdem o quê? O sentido. Perde os detalhes. Eu estou focado na minha mão. Quando eu tiro o foco da minha mão e olho lá para trás, a minha mão estando na frente, a minha mão acabou perdendo o sentido, as riquezas de detalhes. Então eu começo a ver ali, ó, tem quadro, tem a letra, tem uns homens subindo as escadas. E na minha mão eu sei que tem, na minha frente eu sei que tem uma mão. Mas ficou sem sentido. Olha o cérebro, como ele é inteligente. Deus fez a gente dessa forma. Quando você foca, você começa a ver riquezas e detalhes. Como que a igreja vai crescer se você não foca departamentos? Esse bispo, fazer arca é difícil demais. Núcleo é complicado. Não, é porque você não está focando ali. Você está focando errado. O Tony Robbins diz, toda vez que você foca errado, você desanima. O seu grupo acaba se desanimando. Toda vez que você, pastor, está desanimado, corrija o seu foco. É porque você está focando errado. Toda vez que você está muito animado, observa o seu foco. Você está bem no centro do seu propósito, no centro do seu chamado. Então nós vemos aqui, primeiro, o poder do foco. O poder do foco. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui, nesse texto, é o relacionar. Relacionar. Veja, o que tinha naquela igreja? Dissensões, ciúmes. Dissensões, inveja, ciúmes. Relacionamento. Foco. Foco. Para onde eu quero ir? Segundo, eu vou chegar lá onde eu quero ir, mas eu só vou ter sucesso para onde eu quero ir se eu estiver bem nos meus relacionamentos pessoais. E aqui ele fala de um relacionamento sobretudo com Deus. Então, a gente usa as técnicas do coach, de neurociência, usa argumentos, estratégia para crescer. É bacana? É. Temos que focar no projeto? Temos. Lembra que vocês fizeram a semana, a última reunião pastoral? Era visão, missão e propósito, se eu não me engano. Foi isso, não foi? Soldado que tem visão, reclama a missão. Visão, para onde é que nós estamos indo? Esse foco. Qual a minha visão para daqui a 5 anos? Qual a minha visão? Qual é o meu foco para esse ano? Qual é o meu foco? Qual é o seu foco, pastor, para esse mês? Para esse segundo semestre agora, esses 6 meses, para fechar o ano, que já entrou. Qual é a sua visão na igreja? O que você traçou lá? Qual o seu foco para essa semana? Qual o seu foco para hoje? Hoje eu disse aqui para o menino, quando ele chegou aqui de manhã, eu falei bem assim, olha, se a gente não sabe focar, nós não sabemos o que nós vamos fazer no dia que nós acordamos, quem não sabe governar um dia também não sabe governar uma semana, não sabe governar um mês, não sabe liderar um ano, não vai chegar a lugar nenhum.
A gente não pode acordar sem propósito. Hoje de manhã eu tive não foi nem um diálogo, foi um monólogo com o pastor Fábio. Eu falei assim, ó, eu cheguei na igreja, o pastor Luciano está lá embaixo, todo dia eu chego, ele está orando. Você está aqui dormindo. Quem é que vai dar certo dos dois? Qual é a chance que você tem de crescer? O que está faltando em você? Ah, mas ontem acordou tarde, mas porque a gente veio de cruzada, está perdoado. Mas no outro dia o cara acordar, meu amigo, acorda depois de mim. O cara está me auxiliando para acordar depois de mim. Não serve. Isso fala que o cara não está tendo o quê? Foco. Dificuldade. Porque um cara focado, ele levanta cedo, ele já está na cabeça dele antes de dormir. O cara que dorme e que acorda sem propósito. Quantas vezes eu já chamei a atenção dele 10 horas da manhã. Moço, pelo amor de Deus. E às vezes eu vejo até que ele quer fazer alguma coisa, mas não, a dificuldade em focar. Isso me preocupa, porque quem não tem uma direção, gente, quem sai de casa sem saber onde quer chegar? Não vai chegar a lugar nenhum. Não cresce. Depois vai para Goiânia, volta para a Bahia e diz, trabalhou com o Bispo Santos e não deu certo. O Bispo Santos que é ruim. Não é ruim. É o cara que não tem visão. Porque a oportunidade que se tem de crescer com a cidade, com o estado na mão, o campo na mão. A chance vem. Como diz o nosso mentor, a oportunidade é o cavalo selado, ele passa. Se você não estiver pronto para montar, você pode perder a oportunidade da sua vida. Então o cara já vai dormir, no outro dia eu vou fazer o quê? Amanhã é que dia? Chega meio-dia, aí o cara fala assim, hoje é que dia mesmo, hein? Não sabe o dia, não sabe o mês, não sabe que mês nós estamos, a pessoa está desorientada. Ah, não, hoje é sexta. Quer dizer, a gente já tem que andar focado. Sexta-feira, gente, qual é a campanha? Quantas pessoas nós queremos dentro da igreja? Quantas arcas eu tenho? Quantos núcleos? Quem está vindo? Quem não está vindo? Isso é aquilo que está na nossa frente. Quando você vê um pastor, um obreiro, um missionário, que o núcleo dele não cresce, não cresceu é porque ele não botou adubo, não botou esterco. Foco é tão poderoso que é como um esterco. Se você coloca, ele cresce naturalmente. O foco ele é tão poderoso que do mesmo jeito que você coloca ele no lado positivo, você fica como? Como é que você fica quando você está focando aquilo que é positivo, aquilo que é bacana? Quando você foca o crescimento da igreja, como é que você sente, pastor? Fica animado, fica empolgado. Agora, quando você foca os problemas da igreja, como é que você fica? Desanimado. O foco é tão poderoso que onde você coloca foco, ele cresce. Se você colocar foco na solução, as ideias vão fluir na sua cabeça, fazendo, uau, meu Deus, eu vou fazer assim na igreja, Senhor, eu vou fazer assim com a minha equipe, eu vou trazer essa palavra aqui. Essa semana eu estava batendo um papo aqui, não foi? Você falou, rapaz, valeu a pena eu ter voltado de Aparecida. Valeu a pena. Esqueceu a marca e voltou, e aí a gente já foi jantar e aproveitou para ficar aí até de madrugada aí com a gente. E aí, acho que ele ligou na estrada, falou, bem, tem comida aí? Não, eu estou dormindo. Aí ele falou, eu esqueci a marca, eu vou voltar. Porque viu que a gente estava fazendo uma janta aí. Aí ele voltou, depois voltou e a gente começou a conversar alguma coisa, né, pastor Edione? Aí começou, pô, falou, rapaz, valeu a revelação, a ideia, as coisas foram fluindo. Quando você foca, vai crescendo ideias. É igual casamento. Você olha para o seu casamento, olha para a sua esposa. Toda vez que eu penso o lado negativo da minha esposa, eu fico triste, fico com raiva, fico chateado. Seu foco é um adubo. Se você coloca, cresce. Se você foca o lado positivo, o lado negativo vai diminuindo, traz motivação, traz alegria. Na igreja, se você foca os obreiros problemáticos, daqui a pouco você já está matando até os inocentes. Foca os bons obreiros, fala, rapaz, aquele tem uma qualidade de Deus. Daqui a pouco você está empolgado e parece que é uma mágica, porque você fica empolgado e vai vindo mais obreiros. Porque cresce, vai vindo mais obreiros bons. Aí você só foca naquelas misérias, aqueles obreiros que parecem que foram enviados pelo Satanás. Aí você foca nele e até os bons vai ficando ruim. Porque é uma mágica, o foco expande. Tudo que você foca cresce. Tudo, financeiramente. Ganhar mais dinheiro ou focar nas dívidas? Fica nas dívidas. É por isso que você nunca deve levantar de manhã, segundo a neurociência, e começar a dizer assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque você se conecta
com a escassez e não com a fartura. A ciência diz que você, olha só, a ciência diz que de manhã você deve, a ciência diz que você deve pedir ao universo mais daquilo que já tem em abundância na sua vida, e agradeça ao universo. Quer dizer, a ciência não conhece a Bíblia. Ela está falando da gratidão, acordar de manhã, agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pelas coisas boas, porque quando você se conecta com o bom, você está focando naquilo que é bom, e o universo te dá mais, Deus te dá mais, o Espírito de Deus vai te dar mais. Acorda de manhã, exorciza coisa ruim, foca naquilo que é bom, naquilo que você deseja, naquilo que é o seu sonho. Quando eu oro, eu estou orando, e eu estou sempre focado nas minhas orações, que eu viro aqui para o meu mural do sonho. Os alunos do coach, todos eles têm esse mural do sonho. Eu olho para a minha casa, eu olho para a nossa igreja sede, eu olho para a escola de líderes, eu olho para a chácara, eu olho para o trabalho social, as crianças carentes, a gente dando comida. Hoje de manhã eu estava fazendo esse exercício mental aqui dentro, sozinho, trancado, e olhando. Eu olho para o meu consórcio, a minha carta contemplada já está chegando, Senhor. Eu vou focando. Daqui a pouco eu até esqueci dos dinheiros que a gente tem para receber, que não paga, e que a gente fica estressado com coisa, e aí você vai focando o livro que eu tenho para escrever, e aí eu vou focando, e tudo que você foca, expande, cresce, você muda o seu humor, você muda o seu estado de espírito, tendo o mesmo problema que o outro, tendo a mesma luta que o outro, porém motivado. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como é que você vai conseguir ter bom ânimo no meio das aflições? Focando nas aflições? Não, foca na solução, foca na saída. Amém ou não? Segundo, tá com frio? Desliga um pouquinho? Desligar tá dando neném. Segundo, relacionamento. Jesus vai falar: tem de bom ânimo porque eu venci. Ele está dando até o foco. Vocês vão vencer também. Show. Lixo. Amém ou não amém? Relacionamento. Eu falei primeiro o quê? Foco. Foco. Segundo, relacionamento. Eu pulei um aí, me perdoa aí. Foco, ação e relação. Na verdade é essa época que eu tinha sumido ali da tela. Foco, ação e relação. Relação de se relacionar, tá? A Bíblia diz que Deus é quem dá o crescimento. Lembra aí? Nós lemos aí? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Diga: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Então, para Deus dar o crescimento, primeiro nós precisamos ter foco, segundo, ação, e terceiro, relação. Essa era a mensagem. Foco, para onde eu estou indo, onde eu quero chegar, qual é a minha direção, qual é o meu alvo, nisso. Foco. O cara que não tem foco vai ser sempre desanimado. Não. Foco. Segundo, ação. Foco é o que eu quero, ação é o que eu preciso fazer para que aquilo que eu quero se estabeleça. Agir. Tem poder quem age. Estão lembrados do livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira? Tem poder quem age. O poder não é quem quer. Tem uma música que diz: querer é poder. Isso é mentira. Querer não é poder. O poder não está na vontade. Quem tem vontade de ter casa própria, tem gente que morre tendo vontade. Quem tem vontade de ser um grande homem de Deus, quem não tem? O pau que tem é gente com vontade, mas o poder não está na vontade. Conheço obreiros que têm vontade de ser um grande homem de Deus, de ter uma boa igreja, de ter isso, e tem gente que vai morrer sem que a sua vontade se estabeleça. O poder não está na vontade, o poder está na ação. Tem poder não é quem quer, tem poder é quem age. Tem poder quem age certo e tem poder quem age na velocidade certa. Então o poder do foco está na ação. Eu sei o que eu quero, o que eu preciso fazer, o que eu preciso dizer não, para que aquilo que eu digo sim se estabeleça na minha vida. Terceiro e último, aí entra o quê? A relação. Aí fala dos conflitos que tinham entre eles, os conflitos que tinham entre os irmãos, e quando ele declara, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então isso fala de quê? O nosso relacionamento com Deus vai dar o crescimento na obra. Então eu quero encerrar isso de propósito. Sabe por que eu quero falar isso aqui?
Igreja, gente, não é organização. Existem as organizações aí que têm amparo do governo, na sociedade. Igreja não é organização. Você sabe o que é a igreja? É um organismo. Eu vou repetir. Igreja não é organização. Igreja é um organismo. Isso aqui é o quê? Organismo. Isso aqui é um organismo. É um organismo vivo. Qualquer coisa que der errado aqui vai gerar uma disfunção, porque é um organismo. O que é a igreja? Um organismo. Mas por quê? Com base em que teologicamente? Ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se ela é o corpo de Cristo, ela tem que crescer naturalmente. Ela não é organização, ela é um organismo, e ela é um organismo vivo. E tudo que está vivo, cresce. Tudo que está vivo tem que dar resultado. Agora, o crescimento não depende dos métodos. O crescimento não é a estratégia A, B ou C. Cada igreja Deus dá uma estratégia. O que a gente precisa entender, eu disse isso na Bahia lá, me perguntaram sobre qual a diferença do coach bíblico para o coach secular. Você sabe o que é que o coach secular ensina? Você pode tudo, uma estratégia bem montada, ninguém para você, você é imparável, e você é o campeão, você já nasceu vencedor. Bacana, tudo isso a gente também fala. Só que ele ensina, o coach secular ensina que você vai vencer independente, porque você é capaz, você está pronto, você está preparado, é você no centro de tudo. Já aqui não, irmão. O coach bíblico ensina que nós podemos todas as coisas, vírgula, naquele que nos fortalece. Então, o que difere o coach bíblico para o secular? O secular, você vai. O coach bíblico diz, você pode, nele. Ele é a base, ele é o centro. O homem não é o centro. Porque tudo aquilo que nós tiramos Deus do centro, a gente comete um pecado, uma idolatria, um erro, que fere os princípios da teologia. Então, nós vamos vencer. A igreja, Missão Mundial Servos, o ministério Missão Mundial Servos está crescendo e vai crescer. Amém. Por quê? Porque o Bispo Santos é bom, o pastor Lidione é bom, o pastor Marco é bom, o pastor Fábio... Não! A igreja vai crescer porque o crescimento vem de Deus. Então é Deus quem dá o crescimento. Então nós não podemos substituir o método, a estratégia do crescimento por Deus. Nós temos uma estratégia agora e a estratégia é tão forte aqui, ó. Isso aqui é estratégia, não é? Mas é uma estratégia bíblica. Estratégia inteligente. Olha, gente, ao invés de atacar a multidão, nós vamos atacar o quê? A base, vamos trabalhar os departamentos. Não precisa nem de Deus para poder fazer isso. Não, nós não somos loucos de fazer isso. Isso não é uma organização, é um organismo vivo. Nós temos que fazer o que precisamos fazer, mas ter a consciência sem ter cobrança de que o crescimento vem de quem? Se você, se eu, se nós entendemos que se o crescimento vem dele, não está tendo crescimento, eu não posso me frustrar. Eu não posso ficar revoltado, dizer, o crescimento não está acontecendo. Quando que isso é possível? E que eu não preciso se revoltar contra Deus nem contra nada. Quando eu planto e Apolo rega. Veja que tem um princípio. Quem dá o crescimento? Deus. Mas Deus dá o crescimento aleatoriamente? Não. Tem quem planta, então tem as coisas que a gente tem que fazer. A prova é tanta que depois ele diz, porque vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Somos cooperadores de Deus. Então, se nós somos cooperadores de Deus, isso quer dizer o quê? Se eu faço o que eu preciso fazer, Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. O que é que eu não posso fazer? Dá o crescimento. Então, eu não dou crescimento para a igreja. O crescimento quem dá é Deus. Agora, plantar e regar, somos nós. Eu preciso plantar. Eu preciso semear. Eu preciso investir. E investir é investir tempo. Lembra que nós desenhamos a ilha e o que te conecta àquilo que é bom? Você é uma ilha e o que te conecta às coisas mais importantes da sua vida é essa coisa chamada tempo. Então eu preciso investir, eu preciso plantar tempo. Tempo naquele que dá o crescimento. Então às vezes eu fico meio preocupado de passar estratégia para vocês
e a gente ficar trabalhando com essas coisas e você não ter a maturidade suficiente de pensar o seguinte: vamos fazer só isso e o negócio vai acontecer naturalmente. Ele não vai muito tempo, ele vai cair. O pastor vai cair, a igreja vai cair, porque o principal é Deus que dá o crescimento. Então, se foco, ação e relação está trabalhando em harmonia, a gente vai crescer, vai dar resultado. Foco, eu sei o que eu quero. Por que eu tenho que saber o que eu quero? Porque Deus diz: determinando tu alguma coisa. Então eu sei o que eu quero. O homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. Então isso é bacana, Deus quer de mim. Ação, eu preciso agir, né? Não adianta o cara ter um foco, eu tenho um sonho. É igual alguns alunos do coach lá, tem um material todo na parede, e quando você olha para a prática, fala: tem visão, mas não tem ação, não tem o hábito, não vai chegar lá, não vai dar resultado. Então eu tenho que ter foco, eu tenho que ter ação, mas eu tenho que investir na relação, na minha relação com Deus e na minha relação com a equipe. Você pode estar cheio de Deus, mas se você é um camarada que não se relaciona bem com a equipe, seu ministério está fadado a parar. Você não vai muito longe, porque você é difícil de se relacionar. Você diz: eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo, eu tenho preferência. Aí fica com essas coisas, e aí o trem, a semente acaba linkando. Quem entende o que eu estou falando? Nosso relacionamento com Deus. Eu vou passar um exercício básico para você. Anota aí. Eu anotei aqui agora, veio na minha mente enquanto eu estava digitando isso. Onde você precisa colocar adubo aí? Escreve. Onde você precisa colocar o foco para crescer na igreja esses dias, para esse segundo semestre? Primeiro, onde você precisa colocar o foco? Você precisa colocar adubo para crescer. Onde você foca, expande. É o adubo para trazer crescimento. Para esses 6 meses, para fechar esse ano, onde é que você vai colocar o adubo para que esse ano você possa fechar com um bom resultado? Segundo, dá um espaço aí de umas 3, 4, 5, 6 linhas e você vai colocar o próximo aí. O que tira o seu foco? O que tira o seu foco? Isso aqui é um exercício poderoso. O que tira o seu foco? Terceiro e último, o que você precisa dizer hoje? Um sonoro não. Você vai dizer não a isso. É isso que está me prejudicando. Não. Televisão, celular, algum vício. Faça o exercício. Pensar não funciona não, só funciona quem pratica. Colocou os 3 tópicos. Onde você precisa colocar o foco? Você vai escrever embaixo agora. Qual é o seu foco para esse segundo semestre? Para esses 3 últimos meses? Para esse mês? Para essa semana? Onde você precisa colocar o seu foco? Depois, o que tira o seu foco? Coloque a relação. Tudo que tira o seu foco. Escreva. Amizades, pessoas, filme, WhatsApp, Facebook, vício, pecado. Você vai escrever tudo. O que tira o teu foco? Foco é dizer sim para aquilo que realmente é importante e não para todas as outras coisas. Olha que coisa bacana.
Foco é dizer sim para aquilo que realmente é importante e não para todas as outras coisas. Então escreva agora o que você precisa dizer hoje, um sonoro não. Aí você vai colocar aí embaixo. De tudo aquilo que está tirando o seu foco, escolha aí algumas coisas. Você vai dizer um não hoje. A partir de hoje, não para isso. Você vai cortar isso. Vai exorcizar isso da sua vida. Achou aquele vídeo aí? Esqueci dele. Solta aí o vídeo aí. Vamos ver esse vídeo aí que eu vou encerrar a transmissão ali. E você continua aí. Eu estou escrevendo desde a viagem, desde esses dias das cruzadas, eu estou uma lista de coisas que eu estou focando na nossa igreja aqui em Goiânia. Nosso remanejamento do pastor Lee Johnny já fazia parte disso, do foco, a mudança, a nossa estratégia de colocar um contador para tomar conta do financeiro das igrejas e tirar o pastor de todo acesso ao dinheiro, já é uma estratégia que a gente já vem colocando dentro da nossa igreja. O foco da gente estar fazendo os rebanhões de obreiro aqui na sede e trazer os obreiros para a gente poder fazer aquelas libertações, é coisa que a gente está focando. E eu quero que você, pastor, me ajude me dando ideias. Bispo, o que o senhor acha disso para a gente colocar nessa lista que eu estou digitando? E eu vou até passar para você depois de imprimir, para a gente colocar ela aqui em algum lugar, para a gente estar trabalhando em cima disso, né, cobrando esses pontos básicos. Isso aqui, ó, nós vamos ver aqui agora o relatório da igreja, ver as igrejas, o seu crescimento, a sua expansão, como é que está a situação de cada um, de cada igreja local. Eu tenho aqui a igreja de Seabra, só para você ter uma noção. Essa igreja aqui, a nossa igreja de Seabra, estava com 4 meses de aluguel atrasado. O pastor, há 4 meses atrás, o pastor tem um caixa financeiro na mão, tem a liberdade, o nosso ministério dá uma liberdade para o pastor, e às vezes o pastor está tendo dificuldade, não é malandragem, é porque ele não sabe gerenciar, gerir. É difícil, como o apóstolo disse para a gente, o desafio de um pastor é ministrar e administrar. 2 desafios que a gente tem. Eu tenho que ministrar, tenho que estar focado na vida com Deus, eu tenho que me relacionar com Deus, estar bem, trabalhar com a equipe, ainda tenho que administrar financeiro, administrar problema e pronto, vai gerando um monte de fatores. O que é que eu fiz? Nós colocamos a contadora para tomar conta, vai pagar o aluguel dele, a alimentação, o básico, a ajuda de custo dele, e aí a tesoureira começou a tomar conta da igreja. Nós já fechamos agora, desses 4 meses para cá, chegamos agora de 4 meses de aluguel atrasado, nós estamos fechando o último aluguel agora, empatando, e já trazendo ajuda de custo em dobro para o pastor. Ele tinha 10% de ajuda de custo, foi para 20% agora. Tá vendo? Então, olha como uma organização. Se você pegar o histórico aqui, essa aqui é da igreja de Seabra. Eu estava olhando aqui. Se você pegar o histórico e ver aqui o crescimento, como que ela foi crescendo, as despesas, chega para a tesoureira e fala, tem que comprar isso. Não tem, pastor. Dá para segurar. Aquilo que é urgente, não urgente. Tem coisa que não dá para comprar, não tem. Né? Tem coisa que não dá. Então o pastor tem que, não dá, nós vamos segurar isso. Então veja como vai tendo o crescimento. A igreja ela vai se expandindo. Nós vamos estar trabalhando em relação a isso. Vamos passar para todas as igrejas que a gente, por exemplo, Bairro da Vitória lá, o Bairro da Vitória lá, nós já vamos estar trabalhando assim, ver toda a situação. A Thaís já está vendo lá com o pessoal o que ficou de pendência para a gente já manter isso, para que o pastor fique focado somente cuidar da igreja. É coisa que a gente vai estar implantando. Muita coisa eu penso que a gente vai estar fazendo de agora para frente, até porque eu vou me ausentar mais dos cultos, né? O pastor da sede vai estar mais atuante, o pastor e a pastora,
Eu vou estar mais ausente, eu vou estar mais presente em quê? Vocês estão pegando o foco da coisa, né? Eu vou estar mais presente com a equipe, com vocês, do que mais com o povo. Presente nas cruzadas, falei com ele para fazer já no bairro da Vitória, fazer a cruzada, naquele estilo de levantar o obreiro, consagrar, para participar da aula de obreiro, como a gente fazia antigamente. Nós vamos levantar associados. Chegou aí a proposta da TV? A outra. Nós vamos levantar associados. Nós estamos negociando ideias de televisão, chamados na TV, mídias sociais. Quer dizer, projeto audacioso. Os associados, nós vamos levantar de novo em todas as igrejas. Toda a igreja levantar uma cota de associado para a gente poder gerir isso e poder trabalhar, porque senão a gente vai ficar aqui patinando a vida toda e não vai ter resultado. Então, ou a gente precisa de uma sacudida para ver como é que está esse negócio e falar, pastores, temos uma visão, vamos crescer, tá junto, vamos para lá, qual é o foco? É esse? Qual é a ação? E o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento um com os outros, para a gente arrebentar, ou a gente vai ficar patinando, ficar lutando de um lado, lutando do outro, o trabalho vai ficar empenando. Então nós vamos estar implantando isso, algumas coisas aos poucos, outras já, o que der, a gente já vai estar injetando a partir de agora. Assista aí, depois você escreve. Oi! Não! Missão cumprida, senhor! Não, senhor, não escutei o nome roteiro! Roteiro! Mais alto, aluno! Roteiro! Paga 10, aluno! 0, 1, vai embora lá! 2, 3, vai embora! 4! Senhoras e senhores, chegou a hora de fazer uma escolha. Este momento singular decidirá se você traz seus sonhos para a vida ou leva seus sonhos até a morte. A maioria das pessoas nunca consegue o que quer na vida. Não é porque não são capazes, não é porque eles não têm oportunidade, não é por causa das circunstâncias e eventos que chegam em sua vida. Na maioria das vezes, é porque a maioria das pessoas nunca define o que elas querem na vida. A maioria das pessoas não sabe o que elas querem. E é impossível encontrar algo quando você não sabe o que está procurando. Em um estudo recente, descobriu-se que menos de 3% da população estabeleceu metas. Apenas 3% tem alguma direção na vida. Apenas 3% definiram onde estão indo. Deixa-me dizer-lhe, se você não tiver um alvo, não está alcançando seu potencial total. Se você não tem objetivos, você nunca conseguirá seus sonhos. Porque as chances de você um dia cair em seu sonho estão em torno de 0. Algumas pessoas podem dizer que seu objetivo é ser bem-sucedido. Eu só quero ser bem-sucedido. Ou eu só quero ser rico. Estes não são objetivos. Estes são desejos. Os desejos não se tornam realidade. Você deve ser específico. Conheça exatamente o que você quer da sua vida. Aprenda como você vai conseguir e trabalhe até você conseguir. Defina o que você deseja, o que você quer. Anote e leia-o todos os dias. Deixe-o afundar em sua mente subconsciente. A maioria das pessoas nunca vai acabar onde quer ser, porque nunca define onde é esse lugar. Eles atravessam a vida sem direção, então se perguntam por que eles estão no meio do nada. Não seja assim. Você sabe melhor que isso. Seja como os poucos que sabem para onde estão indo na vida. Os poucos que têm um desejo para melhorar todas as áreas. Disposto a trabalhar em todas as áreas, excitado nas possibilidades, procurando por cada próximo nível em sua vida. Defina metas maiores. Se é importante para você, você conseguirá acontecer. Se não estiver, você encontrará uma desculpa. O quanto você quer isso? Tome uma atitude. Construir algum impulso. Depois de começar, você não poderá parar. Você alcançará seu objetivo. Então poderá passar ao próximo nível. Alvos maiores. Maiores realizações. Eu alcançarei o meu objetivo. Se você quer sucesso em qualquer área, você deve ter objetivos. Se quiser alcançar algo que tenha significado, você deve ter objetivos.
Quais são os seus objetivos? Não há mais desculpas, porque você está na parte inferior. Você tem que manter o seu foco para a conquista dos seus objetivos.